Fala pessoal, muito boa noite, porque agora a gente vai continuar a parte 2 para a gente, até coloquei aqui já a lista de fórmulas para ir direto ao ponto, porque hoje você vai dominar a parte 2 da lista de fórmulas. Hoje a gente vai entrar em índice de cobertura, índice de endividamento, que mais? Índice de poupança, índice de liquidez corrente, liquidez seca, Sharpe, Trainor, e que mais? Modelo Gordon, relação capital e terceiros capital próprio e variância. E aí a gente conclui a lista de fórmulas que a prova dá. Ou seja, hoje o bicho vai pegar. Anota aí, papel, caneta na mão e HP 12C para a gente poder fazer a aula de hoje. Então olha só, isso aqui é o case que ele apresenta para a gente aqui. A gente vai ter que triturar este case aqui, pegar coisa a coisa, despesa, receita, ativo, passivo em cada um deles, para a gente poder montar e responder todas essas questões. Então, a gente vai responder uma por uma aqui. Então, como eu falei, papel e caneta, já pega uma água que hoje promete, hein? Vamos lá. Seguinte, responda as questões 8 a 13 utilizando o case abaixo. Opa. Utilizando o case abaixo. Eita, vou pegar a caneta agora sim. João tem 58 anos e faz declaração de ajuste de imposto de renda anual através do formulário completo. Considere uma alíquota de 27,5% de IR e informações a respeito da família. Então ele passa uma série de ativos, passivos, receitas e despesas. Primeira coisa, quando vir esse exercício para você, você tem que encaixar certinho. O que você tem que encaixar? Você tem que encaixar o que é ativo, o que é passivo, o que é receita e o que é despesa. Isso que a gente vai fazer aqui. Então, primeira coisa, o imóvel residencial, ele é um ativo. Então, o imóvel residencial, eu vou colocar um A que facilita. Então, eu vou colocar ativo 2,5 milhões, que é o imóvel, tá? Imóvel, ativo, imóvel. Depois vem despesa financeira. O nome já fala, né? Até ajudou. Despesa. Despesa. Então, despesa igual a 35 mil. Esse é o valor da despesa. Tá? O nome já falou, então ajudou aqui como despesa. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai para o saldo devedor do financiamento imobiliário, que é passivo, né? Aí sim, agora é passivo, porque é uma dívida que eu tenho que pagar, né? Passivo é 350 mil. Deixa eu colocar aqui do lado, para a gente já fazer direto. 350 mil, que é o financiamento. E aqui eu vou colocar como despesa financeira. Pronto. Receita ele entra como receita, né? Então aí não tem segredo. Receita, que é receita líquida de aluguel. Aluguel. Tá? Então a gente vai colocar um por um aqui. O próximo eu vou colocar aqui, depois a gente coloca no bloco de notas para a gente agilizar aqui. Então o carro é um ativo, mas poderia ser um passivo, né? Se a gente olhar pelo ponto de vista do quanto está de gasto, mas para a prova é ativo, hein? Cuidado. CDB é um ativo. Renda bruta anual é receita. Lembrando que da renda bruta que a gente vai ter que tirar imposto, se tiver alguma pergunta sobre qual é a receita líquida, né? Crédito rotativo aqui, ele é um passivo, tá? Ele não entra como despesa, porque é dívida, né? Assim como o financiamento imobiliário. Recebimento anual de dividendos é receita. E aí despesa anual com saúde, cartão de crédito, IPTU, IPVA é tudo despesa. Então vai ficar assim desta forma. Tá? Então isso aqui a gente vai fazer. Vamos fazer de outra forma para a gente já juntar tudo. Então os ativos ficou o imóvel, então aqui marcar aqui o imóvel, o carro e o CDB. Então imóvel, carro e CDB. Logo, em ativos, eu tenho 2,5 milhões, mais, vou colocar sem o 00 para não ficar tão longo, o carro que é 105 mil e o CDB que é 350 mil, os passivos, os ativos. Passivos, o que eu coloquei P ali? P eu coloquei para financiamento imobiliário e rotativo do cartão. Então, financiamento e rotativo. Logo, meus passivos são 350 mil, que é de saldo devedor, mais o rotativo, que é 15 mil reais. Certo? Agora, receitas. Receita. O que eu tenho de receita? Eu tenho receita líquida aluguel. Então, eu tenho um aluguel.
eu tenho renda bruta anual e dividendos. Então, renda e dividendos. Então, receitas, eu vou ter do aluguel aqui 34 mil, mais renda. Aí que eu vou ter que pegar a renda de 900 mil e tirar 27 mil. Então, 900 mil e eu vou tirar aqui 27,5 de IR. Então, 900 mil, vou fazer direto aqui, que é um cálculo que é só tirar a porcentagem, vai me dar 652.500. Tá? Então, simplesmente peguei o valor de 900 mil e tirei 27,5 de imposto de renda. Mais recebimento de dividendos, 25 mil. Perfeito? Vamos agora aqui para... Deixa eu ver se está aqui certinho. O microfone ok. Receitas e agora despesas. Vamos lá, despesas. A gente fechar o domingão. Lembrando que ontem a gente fez ali quase 12 horas de conteúdo ao vivo para vocês, hein? Então, quem não assistiu, volta lá, porque a gente corrigiu uma prova completa de CFP. E lembrando que amanhã tem mais, em segunda, terça, quarta e quinta, sábado, presencialmente aqui na escola. Então, sábado eu quero te ver aqui na escola. E domingo a gente vai até você que é de São Paulo, a gente vai até você na porta da prova, ok? Nós vamos continuar aqui. Despesa, o que eu tenho em despesa? Eu tenho despesa financeira. Então, despesa financeira, acho que é o que eu tenho mais aqui, né? Despesa financeira. Mais, olha só, saúde, seguro, condomínio, automóvel. Então, tudo isso aqui entra como despesa. Então, eu tenho 5 despesas, né? Eu tenho financiamento, mais, para financiar, vou colocar só o primeiro, saúde, cartão, IPTU, IPVA. É isso que eu tenho. Então, vamos falar os valores aqui para facilitar. Então, despesas, cadê? 35 mil, mais 135 mil, mais 105 mil. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso organizar tudo antes de poder fazer os cálculos, né? 15 mil mais 10 mil. Lembrando que isso aqui é tudo despesa anual, ok? Agora, vamos aqui para o case. Calcule o índice de cobertura dessa família. O que a gente vai usar? Vai usar esse aqui, ó. Vai usar esta fórmula, que é o ativo de curto prazo dividido por despesas mensais. Então, a gente vai pegar agora aqui, ó, ativos de curto prazo e dividir por despesas mensais. Agora, como eu já organizei, ficou muito mais fácil. O que eu tenho de ativo? Eu tenho imóvel, carro e CDB. Imóvel e carro são ativos que eu não consigo me desfazer no curto prazo, né? Então, são ativos para médio e longo prazo. O único ativo de curto prazo é o CDB. Vamos ver aqui, ó, o CDB, aqui na apresentação, o CDB, está aqui, ó, aplicação em CDB e liquidez diária. Então, aqui, o que eu vou ter, o único ativo de curto prazo é 350 mil. Então, vai ser 350 mil dividido por despesas mensais. O que eu tenho aqui de despesa? Como eu falei, eu tenho prestação de imóvel, que é despesa financeira anual, despesa anual com saúde, anual com cartão, IPTU, que é anual, e IPVA, que é anual. Então, eu tenho que pegar e somar tudo e dividir por 12, né? Porque no cálculo, aqui na fórmula, é despesa mensal. Então, eu tenho que pegar todos esses valores aqui, ó, e dividir por 12. Vamos lá. 35 mil mais 135 mil mais 105 mil. Estou fazendo aqui na minha HP, tá? Porque aí fica mais simples de você acompanhar e mais dinâmico. 15 mil mais 10 mil. Então, em despesas vai dar 300 mil reais, igual a 300 mil. E eu tenho que dividir por 12, porque eu quero mensal. 300 mil dividido por 12 igual a 25, né? 25 mil. Então, meus ativos de curto prazo são 350 mil e despesa 25 mil. E por que é índice de cobertura? Porque mostra a minha capacidade de caixa no curto prazo, né? Se der qualquer dor de barriga, eu saco do meu CDB e pago a despesa mensal. Então, estou muito tranquilo aqui, ó, porque eu tenho 350 mil lá parado, líquido, investido, com liquidez diária, e minha despesa ali cobre muito pouco. Cobre, quer ver? Ó, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 350 mil dividido por 25 mil vai dar 14. Então, eu tenho praticamente 14 vezes minhas despesas mensais. A resposta é A. Tá? Então, estou muito coberto e muito tranquilo. Eu não, né? O João, né? O João está muito completo. Tá aqui, ó. O João
tá muito tranquilo porque ele tem 14 vezes as despesas mensais dele. Isso aqui é legal fazer com os clientes, né? Quanto que você tem ali de ativo de curto prazo versus as suas despesas mensais. Aqui é a fórmula que a gente usou. Segunda, qual que é o índice de endividamento da família? Índice de endividamento, eles vão dar a fórmula também, então vou apresentar para vocês, que é passivo exigível versus o ativo total. Passivo exigível versus ativo total. Vamos ver aqui o passivo que ele tem. Ele tem financiamento imobiliário e o rotativo. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, deixa eu tirar o primeiro. Índice de endividamento vai ser passivo exigível, ou seja, passivo total ali, exigível, versus o ativo total. Então, tudo que eu tenho total. Passivo, o que eu tenho? Eu tenho 350 mil do financiamento, mais 15 do rotativo, então eu tenho 365 mil reais, né, que é só somar os dois. E que eu tenho de ativo? Imóvel, carro e CDB. Como ativo total, aqui entra tudo na conta. 2 milhões e meio, mais 105 mil, HPzinho aqui, ó, 105 mil. Como é conta só de mais, tá bem tranquilo, eu vou fazendo por aqui. Então, 2 milhões e meio, enter, 105 mil mais 350 mil mais, igual a 2.955 milhões, né? 2.955 mil reais. Só dividir um pelo outro, 365 mil, 2.955 dividido, vai dar aqui igual a 0,12. 0,12. Ou seja, quanto que eu tenho de passivo, que é as minhas contas a pagar, versus o que eu tenho de ativo, né? Imagina, eu peguei um carro, comprei o carro. A parte que eu estou pagando de financiamento, ó, tem um carro de 500 mil e eu já paguei 300 mil desse carro. Se eu paguei 300 mil desse carro, ainda faltam pagar 200 mil. Esses 200 mil fica como passivo para mim, que fica como algo a pagar, uma dívida na verdade, né? Um passivo, é uma dívida a pagar do carro. E o restante ali é meu patrimônio líquido, que é o que eu já conquistei do carro, conquistei 300 mil do carro. A gente vai falar um pouco sobre isso numa próxima conta, ok? Então aqui é passivo versus o que eu tenho de todos os ativos, então estou muito bem tranquilo também. Isso aqui mostra saúde financeira. Então o João está bem tranquilo. O índice de endividamento é apenas 0,12. O que é muito endividamento? É eu ter um carro de 1 milhão e 900 mil de financiamento. Pô, vou ter 0,90 de endividamento. Então é um endividamento alto aqui. Está baixíssimo, está tranquilo. Bora aqui para o índice de poupança dessa família. E qual que vai ser a forma que a gente vai usar? Resultado disponível para investir e receita. Aqui tem uma pegadinha, tá? O que é a pegadinha? Resultado disponível nada mais é do que as minhas receitas menos as minhas despesas. Ou seja, o que eu gasto e o que eu recebo. O quanto que sobra é o que eu tenho para investir, certo? Faz a sua conta. Você tem o salário, você tem ali as suas despesas, o que sobra é resultado disponível para investir. Então a gente vai pegar esse resultado e dividir por todas as receitas. O que a gente quer saber aqui, simplesmente? Do quanto que você ganha, quanto que você consegue poupar. Então eu ganho 10 mil e eu consigo poupar 3 mil. Então eu tenho ali 30% no meu índice de poupança, ok? Então, tão simples quanto isso. Então vamos fazer aqui. Receita, eu tenho aqui, eu já fiz aqui, né? Aluguel mais renda mais dividendos, eu já tirei até o imposto, então já facilita. Olha como foi importante a gente já fazer tudo antes, né? Então, somando os três aqui, eu já tinha até somado. Não somei ainda não. 34 mil mais 652.500 mais 25 mil vai dar 711. Aliás, receitas não, né? Tá certo, receitas, né? Aluguel, renda, minha renda, né, de salário e dividendos. 711.500, que aí eu somei tudo. E despesas. Despesas, eu já tinha somado, né, dava 300 mil, que é esse aqui, ó. Então, já tinha somado todas as despesas. Receita e despesa. Logo, o meu resultado disponível para investir vai dar quanto? Um menos o outro, né? 411.500, ou seja, 711 mil que o João recebe por ano aqui, ele gasta 300 mil. Ou seja, está muito tranquilo, né, o João? Baita situação financeira. Então, no final do ano, ou seja, por ano, ele consegue investir 411.500. Logo, o índice de poupança, vou colocar IP, índice de poupança é 411.500
dividido por 711.500, ok? Aqui vai ser a nossa conta. Ao fazer essa conta na HP, 411.500 dividido por 711.500, vai dar ali 57,8%. Ou seja, de 100% que ele tem ali de receita, 57,8% ele consegue reinvestir. Tem alguma resposta aqui? Ó? Então vamos voltar para o nosso slide. Resposta D, 57,84%. E bora para a questão 11, então a fórmula que a gente usou. Agora aqui, qual é o índice de liquidez corrente da família? Liquidez corrente, tá aqui, ó, vamos pegar aqui o cálculo, é ativo circulante dividido por passivo circulante. Ou seja, quais são os ativos que eu tenho no curto prazo versus passivos que eu tenho no curto prazo, a pagar e a receber no curto prazo. Então vamos lá. A gente já sabe quais são nossos ativos. Imóvel, carro e CDB. Qual que é o ativo do curto prazo aqui? Ativo circulante, ativo de curto prazo. É o CDB, né? Imóvel e carro a gente viu que é mais para longo prazo. Então aqui vai ser 350 mil. Então, ó, liquidez corrente igual a ativo circulante dividido por passivo circulante. Liquidez corrente igual a 350 mil. Dividido por, qual que é o passivo circulante? Eu tenho aqui o financiamento imobiliário e eu tenho o rotativo, tá? Então, são esses dois que eu vou ter aqui. Dito isso, então, aqui é até a minha aguinha. Dito isso, o que eu considero como passivo circulante? O financiamento eu faço em muitos anos. O certo seria eu conseguir entender quantas parcelas faltam. Por exemplo, faltam 60 parcelas. Das 60 que faltam, eu terei que colocar 12, né? Até 12 parcelas no curto prazo e o restante ficaria ali como um passivo de longo prazo. Então, passivo circulante, nem existe, né? Passivo de curto prazo seria ali eu pegar as 12 primeiras parcelas. Só que ele não deu isso. Então, como ele não deu, o financiamento que eu tenho para pagar, eu considero como longo prazo. Assim como o meu carro e meu imóvel são longo prazo no ativo, né? O financiamento é longo prazo. Já o rotativo de cartão de crédito, a gente viu que são 6 meses, né? Se a gente voltar ali na questão, cadê? Ó, são 6 parcelas restantes. Então, isso aqui é curtíssimo prazo. Já o financiamento imobiliário, o saldo devedor, financiamento imobiliário aí vão ser anos e anos. Então, a gente acaba nem considerando aqui no curto prazo. Opa, sem querer dar resposta. Voltei muito. Então, o passivo circulante aqui é simplesmente, cadê? 15 mil reais. Então, dividindo um pelo outro, 350 mil dividido por 15 mil, igual a 23,33 é o índice de liquidez corrente. Ou seja, está bem tranquilo, né? Porque no curto prazo, o ativo versus o passivo também está bem acima, né? Que é o CDB que ele tem, está protegendo bastante ele dos passivos que ele tem. Boa! Liquidez seca. Liquidez seca é praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? Tá aqui, ó, liquidez seca. Entra aqui, basicamente entra aqui estoques. Então, ou seja, a liquidez seca é mais utilizado para empresas. E por quê? Porque a empresa ela coloca como ativo circulante os estoques, né? Vamos imaginar aqui, vamos pegar um caso aqui. Então imagina que a empresa ela tem ali de CDB, tem 500 mil num CDB que está na conta. O que ela faz? Pô, seguinte, eu vou pegar 200 mil e vou investir em estoque para poder vender. Então ele vai ter 300 mil em CDB mais 200 mil em estoque, certo? Quando a gente olha ativo circulante, entra os dois. Pô, estoque é ativo, tá lá, vamos supor que venda tênis. Então tem 200 mil reais em tênis, maravilha, ativo circulante entra. Para liquidez, índice de liquidez corrente. Para liquidez seca, tá vendo que ele sai, né? Ele até é negativo. Por quê? Porque o estoque não foi vendido ainda. Então, se tivesse algum estoque, eu teria que tirar ele da conta. Eu teria que tirar, porque ainda não virou dinheiro isso. Então, no liquidez seca, a gente elimina o estoque. Como não tem isso, não tem estoque, a gente está falando de pessoa física aqui, acaba nem utilizando isso. Então, vai continuar da mesma forma. Liquidez corrente vai ser a mesma.
a mesma que a liquidez seca, porque não tem estoque. Então a resposta aqui também vai ser 23,33, que vai ser a resposta D de dado, tá? Então, bem tranquilo aqui. Certo? E para finalizar aqui o 8 ao 13, né? Utilizando todos esses dados, a gente vai para capital e terceiro versus capital próprio. Então vamos lembrar o seguinte, ó, para que você entenda, capital e terceiro, isso que é muito importante você entender, hein? Capital e terceiro são passivos. Passivos. Capital próprio é patrimônio líquido. E tem os ativos, tá? Então, ativos igual passivos mais patrimônio líquido, ok? Ou passivo igual a ativo menos patrimônio líquido. Tanto faz a ordem, mas é isso que a gente vai ter que saber para a gente conseguir fazer essa questão. Para você entender. Você entendendo vai ficar muito fácil, porque você entende você como pessoa física. Olha só, você foi lá e comprou um carro de 500 mil reais. Esse carro se torna o quê? Um ativo, né? A gente até marcou lá, um ativo. Beleza. Você pagou à vista? Não, não paguei à vista. Eu financiei esse carro, ok? Então você financiou o carro. Então você criou um financiamento e você financiou 400 mil reais. O que esse financiamento se torna? Um passivo. Um passivo, porque é o que você deve. Dos 500 mil do carro, 400 mil você deve. Então qual que é o seu patrimônio líquido? Ou seja, o patrimônio que você já pagou. Olha que legal. Patrimônio líquido é o patrimônio que você já pagou. Então o seu patrimônio líquido vai ser um menos outro, vai ser 100 mil reais. Esse vai ser o seu PL. Então nada mais é quando eu vejo capital e terceiros versus capital próprio da família, de uma pessoa física, eu estou vendo de todos os ativos que essa família tem, quanto que ela já pagou? Quanto que é dela mesmo e quanto falta pagar? Porque eu consigo entender se está endividado, qual que é a relação. Então imagina, você comprou um carro, quase tudo financiado, então meu passivo ainda é alto, meu endividamento aqui seria alto. E somente 100 mil é o que eu tinha de patrimônio líquido, que é o patrimônio descontado ali, o passivo, ok? Dito isso, a gente precisa fazer essa conta. E olha só qual que a gente vai utilizar. A gente vai usar essa fórmula aqui, depois a gente volta para Sharpe Trainer, que é o exigível passivo dividido pelo patrimônio líquido. Então aqui vai ser a relação de capital e terceiros versus capital próprio, vai ser passivo total, vou colocar exigível total, que é o passivo total para facilitar, dividido pelo patrimônio líquido, ok? É isso que a gente precisa fazer. Então vamos voltar aqui, a gente poder fazer essa conta aqui. Deixa eu tirar. Então vamos lá, quais são os ativos? Os ativos são, a gente fez a conta, né, somou os 3, que vai dar 2,955, certo? Esses são os ativos do João, da família dele. E aí tem os passivos, que a gente somou também, que dá 365 mil, certo? Então o patrimônio líquido é a diferença dos dois. Você pega os ativos, ou seja, quase tudo do João está quitado, está lindo. Vamos pegar esse valor, tirar um pelo outro, vai ser 2.590.000 de PL. Logo, agora fazendo a conta, né, porque eu tenho aqui a fórmula, vai ser passivo 365 mil dividido por 2.590.000. Então, este daqui vai dar quanto? Vai dar igual a 0,14. Então, 0,14 vai ser resposta A, 0,14. Nota que 0,14 é muito saudável. É muito, porque o seu João ele já pagou quase tudo. Se ele tivesse muita dívida, financiamento imobiliário alto, financiamento do carro ainda, aí seria mais preocupante, teria uma relação de capital e terceiro versus próprio de 80%, 85%, ok? Então assim, a gente mata todos os cases de 8 a 13 utilizando essas fórmulas de liquidez corrente, certo? Agora vamos para a Sharpe Trainer, que é algo mais tranquilo, né? Mas sempre bom relembrar, porque eles dão a fórmula aqui e não dá para perder ponto de Sharpe Trainer. Qual que é a diferença? A Sharpe eu utilizo o desvio padrão, que é o sigma. Então lembra que o sigma é o desvio padrão. A gente até fez já a conta de desvio na quinta-feira, não, na sexta, né? Na sexta a gente fez ali uma carteira com desvio padrão de uma carteira com 2 ativos, né? Então a gente viu esse símbolo aqui e o Trainer utiliza o beta, tá?
Então, Sharp o desvio, trainer beta, você não precisa nem decorar. Eu sei que muita gente já decora até pelo CE, mas eles dão também na prova, também fica bem simples. Então, vamos lá. Ele está pedindo Sharp. Sharp é igual a rentabilidade menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão. Tão simples quanto isso. A rentabilidade é 12, taxa livre de risco é 3,5, pega isso, divide pelo desvio padrão, que é 8, quanto que vai dar? 12 enter 3,5 menos 8 divide, vai dar 1,06, ou seja, muito, mas muito tranquilo mesmo, resposta A. Então, é questão que não pode perder na sua prova, hein? Não pode perder uma questão dessa na sua prova. E aí a fórmula de Sharp. E agora trainer também, muito tranquilo. Agora a gente só troca pelo beta. Vai ser o seguinte. Então, trainer vai ser igual aqui a rentabilidade menos taxa livre de risco dividido pelo beta. Trainer igual a 12 menos 3,5 e agora divide por 5. Quanto que vai dar isso? 12 entre 3,5 menos 5 divide, vai dar 1,70. Então a gente aqui descobre. O que a gente descobre aqui? Que é o quanto que eu estou de rentabilidade. Então ali do ativo eu tiro a taxa Selic, ou seja, se eu não corresse risco nenhum, eu ganharia aquilo lá, eu ganharia a taxa livre de risco, certo? Que é o padrão do mercado. E divido pela volatilidade, né? Então, o padrão é volatilidade, para saber se faz sentido eu correr esse risco para ganhar um retorno. Porque não adianta, você ganhou muito, legal, só que você correu um risco absurdo. Você correu muito risco e que daqui um ano você pode perder muito dinheiro se você continuar correndo esse risco. Porque você está correndo o risco e não está compensando o retorno. Então, medidas de trainer e Sharp vale para saber se está fazendo sentido correr, aumentar o risco para ter um dado retorno, certo? Vamos agora para Gordon. Gordon também, eles dão a fórmula aqui, ó. A gente já fez alguns exercícios, até exercícios mais complexos de Gordon, mas não tem muito segredo não. É o seguinte, é o preço, ou seja, o valor justo é igual ao dividendo 1, certo? Então, D0 vezes 1 mais a G, né, o crescimento. Então, pode ser um desses dois. Eu vou colocar aqui D1 já direto. Então, eu dividendo 1, cadê a fórmula? E coloca já D1. Então, se ele falar pagará dividendos, é D1. Pagou dividendos, aí você utiliza o dividendo, só que você coloca o crescimento, que no caso aqui é 2, né? 2%, que é o G. Então, dividido pelo retorno da ação menos o G de crescimento. Então, vai ser isso aqui, preço igual a D1 dividido por R menos G. O preço ele já me deu. Então, preço igual a 28. O dividendos, ele me deu, que é 2. O R, ele me deu, qual que é o R aqui? Aliás, é o que eu quero descobrir, né? E o G igual a 2%, certo? Então, agora é só fazer o cálculo. Eu utilizo essa mesma fórmula, tá? Mesmo tendo que descobrir o R, eu utilizo a mesma, que vai ser o seguinte, ó. Então, o preço é 28. 28 é igual, dividendo 1 é 2. 2 dividido por R, menos, qual que é o G? É 2%, então menos 0,02. É isso aqui, tá? Que eu vou fazer. Então, vai ser o seguinte, 28 igual a 2 dividido por R menos 0,02. O que eu faço aqui, pessoal? Lembra que eu pego essa parte aqui e ele passa multiplicando do outro lado. Então, vai ser o seguinte, 28R menos, quanto que é 0,02 vezes 28? Vai dar 0,56. 28R menos 0,56 igual a 2. Tá? Então, isso aqui que eu vou fazer. Então, essa parte passa para cá. Como que ficou agora? 28R. O que acontece? Essa parte aqui, 0,56, que está diminuindo, subtraindo aqui, ele passa para o outro lado, somando. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, esse movimento. Ele sai de um lado subtraindo, negativo, e passa para o outro lado somando. Então, 28R igual a 2,56. Agora, esse 28 que está aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser R igual a 2,56 dividido por 28. Quanto que vai dar isso aqui? 2,56 dividido por 28 vai dar 0,09. Se a gente multiplicar por 100, vai dar
9,14%. Então é só substituir que você acha ali tranquilo o Gordon. A gente já fez algumas questões sobre Gordon, até mais complexa, porque cai, pelo menos, acho que vai cair duas questões, então sempre cai pelo menos uma, mas tem caído duas questões de Gordon, hein? Então não vamos errar. Resposta aqui vai ser a resposta C. Maravilha, modelo de Gordon aí, tudo certo. E a última que a gente vai utilizar, que é um pouco mais chatinho, que é a variância. Pega tudo isso aqui e a gente vai fazer de uma forma muito simples a variância. Então tem esse cálculo aqui, que às vezes você pode olhar e pode complicar, mas a gente vai usar muito média ponderada, a gente vai utilizar probabilidades aqui para você entender um pouco melhor, tá? Então esse aqui vai ser o cálculo que a gente vai precisar fazer. Calcule a média ponderada e a variância da relação abaixo. É isso que eu vou precisar descobrir aqui. Ok? Vamos lá, tomar uma água aqui. Que é o crescimento, que é o seguinte, ele me dá um crescimento, expectativa de retorno no crescimento vai ser 6%. E qual é a chance disso acontecer? 15%. Se ficar estável, o retorno será de 3%. Vamos falar que é o Brasil, né? Vamos falar aqui que é o Brasil. Se o cenário for de estabilidade, o Brasil cresce 3%, a chance disso acontecer é 50%. E em cenário de crise, mesmo em crise, o Brasil cresce 1% e a chance é 35%. Ou seja, a maior chance é estabilidade e depois crise, ok? Então, a expectativa de retorno de média ponderada deve estar aqui, nesse fato, deve estar em torno disso, próximo de 3 ali, porque 50% está ali próximo do 3. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai fazer média ponderada de cada um deles. Como que faz média ponderada? Deixa eu pegar aqui o bloquinho de notas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o crescimento e colocar o peso de cada um deles para saber a média de cada um deles pelo peso. Média peso 15, média peso 50 e média peso 35. Como que funciona isso? Média vai ser de crescimento é 6, Enter, 15, somatório mais. É isso que a gente vai fazer, 15 somatório mais. Tão simples quanto isso. 3, Enter, 50 somatório mais e 1 Enter, 35 somatório mais. É isso que a gente vai fazer e depois apertar o G6. Que lembra, vamos abrir HP. Olha só, nem tinha aberto HP praticamente aqui. E a gente vai utilizar esse aqui, ó, X vezes W, né, que é média. Sempre que é um xzinho com traço em cima é média e W é weight, é peso, então média ponderada, ok? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, olha lá. Deixa eu colocar aqui o nosso bloco de notas mais para cá e vamos acompanhar isso aqui na HP. Agora, assim como utilizar outras teclas, eu vou trazer HP. 6, Enter, 15, média ponderada. Opa, vamos zerar aqui. Então, 6, Enter, 15, soma mais. 3, Enter, 50, soma mais. 1, Enter, 35, soma mais. G6. Certo? Então, aqui, 6, Enter 15, 3, Enter 50, 1, Enter 35, vai me dar aqui... Opa, acho que está alguma coisa errada. Vamos fazer isso aqui de novo, hein? Vou fazer de novo aqui, hein? Olha lá. 6, acho que eu digitei errado. 6, Enter, 15, soma mais. Somatório mais. 3, Enter, 50, soma mais. 1, Enter, 35, soma mais. G6 igual a 275. Agora faz sentido. 2,75%, nota que é um número que faz bastante sentido, já que a maior parte do retorno está aqui próximo do 3. E a outra maior parte está em 1, né? Então, 3 para baixo, né? Seria esse retorno muito próximo de 3, só que para baixo. Então, a gente já corta aqui a alternativa A e D, 275. Agora, a gente vai para a segunda parte desta equação. E como que funciona para eu descobrir essa variância? Eu vou ter que fazer a seguinte fórmula aqui, tá? Então, é o seguinte, vai ser a expectativa do retorno, que é 6, menos a média ponderada, elevado a 2, vezes a proporção, tá? O peso. Fazer de cada um deles, expectativa de retorno, menos média ponderada, vezes peso, expectativa de retorno de cada um deles. Então, aqui vou colocar 1, 2 e 3, MP, média ponderada, ao quadrado, vezes peso, eu vou colocar peso 3, 2 e 1 para saber.
e somar isso. Lembra, a gente fez algo parecido ali no desvio padrão de duas carteiras. Agora simplesmente vou pegar esses 3 cenários aqui e somar. Mas vamos substituir. Então, expectativa de retorno 1 é 6. 6, ok? 6 menos 2,75 ao quadrado vezes 0,15, né, que é o peso. Ok? Então, isso que a gente vai fazer em cada um deles. 3 menos 2,75 ao quadrado, 75 ao quadrado, vezes 0,50, 1 menos 2,75 ao quadrado, vezes 0,35, ok? Então, vou somar os 3. Bora fazer isso aqui na HP12C. Vamos somar os 3 aqui. Vamos pegar aqui HP. 6 enter 2,75 menos 2 ao quadrado, 0,15 vezes igual a 1,584375. Ok? Primeira parte. A gente vai fazer de cada um deles e depois somar no final. O segundo aqui, ó, vai ser... Opa, peraí que deu ruim. 3 enter. 3 enter. 3 enter 2,75. Fazendo aqui no teclado não está no certo. Então, 3 enter 2,75 menos 2 ao quadrado, 0,50 vezes, vai dar 0,03125. Por que essa parte está dando só 0,0? Pelo seguinte, vamos pensar aqui. Essa parte aqui que eu falo variância, lembra, desvio padrão é o quanto que oscila em relação à média. Então, se a média é 2,75, oscilar para 3 é muito pouco, né? Por isso que tem um baixo impacto o cenário de estabilidade, porque ele está muito próximo da média ponderada. Nota que o que vai puxar é para cima, então dá 1,58 de desvio para cima, e aqui também vai puxar bastante, porque é 1% que está longe ali de 2,75. Logo, a parte do meio ela é quase que irrelevante nessa parte da conta, porque oscila muito pouco. Dá pouco desvio padrão ali no meio, varia pouco em relação à média, que é 2,75. 3 está muito próximo de 2,75. Vamos fazer agora a terceira parte. 1 enter 2,75 menos 2 ao quadrado, 0,35 vezes. Vai dar igual a 1,071875. Pronto, agora é só somar os 3. 1,071875 mais 0,03125 mais 1,584375 mais vai dar 2,6875. Se a gente arredondar, 2,69, o que nos dá a resposta A, 2,75269. Certo, pessoal? Então utilizamos aqui a última fórmula e com isso a gente encerra a nossa live de hoje aqui, o nosso conteúdo de hoje. A gente fez aqui foram 10 questões, né? E com que a gente fez sexta-feira, a gente concluiu e agora você sabe utilizar todas as fórmulas que aparecem na lista. Então, todas essas fórmulas aqui, ó, todas você sabe do que ele está falando e você sabe como resolver cada uma delas. Então, não dá para perder ponto, hein? Não dá para perder ponto com cálculo, fica muito atento e a gente vai ficar com vocês toda a semana. Então, hoje a gente está com vocês, teve essa aula aqui, amanhã aula ao vivo, terça aula ao vivo, quarta aula ao vivo, quinta aula ao vivo, sábado, pré-prova, aquele maravilhoso que eu quero que vocês estejam aqui com a gente, estejam aqui na nossa sede, na nossa escola, recebendo aquele carinho, recebendo conteúdo legal, recebendo aquela força para você conseguir aumentar e muito o nosso índice de aprovação com você. Você ser aprovado com a gente aqui e a gente vai fazer muito de tudo para você conseguir a sua aprovação. E domingo a gente comemora. Você vai fazer a prova, vai mandar muito bem e falar, caramba, mandei muito bem, fiz o melhor e durante a semana a gente vai comemorar a sua aprovação. Muito obrigado mais uma vez por mais uma live, por mais conteúdo. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.